leitura mais extensa na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Nós leremos todo o capítulo 5, adentrando ao capítulo 6, até o versículo 10 do capítulo 6. E faremos uma leitura alternada. Se no Salmo de número 128, que acabamos de ler, Deus expressa o padrão de sua lei para a família, prometendo bênçãos e explicando a sistemática, a lógica funcional da família à luz da lei no Antigo Testamento, as bênçãos prometidas àqueles que temem a Deus e colhem dessas bênçãos na vida da família e do lar. Assim também Paulo, sabedor de que a comunidade cristã era composta por famílias, agora pensando na lei de Cristo, como estudamos aqui nesta manhã, né? A lei do amor, a lei moral, e aplicando isso à vida dos cristãos da igreja de Efésios, dá uma verdadeira aula de como nós devemos nos comportar em todas as esferas para assim ser uma igreja forte, prudente, viva, eficaz na obra do Senhor. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os pares. Capítulo 5 da carta aos Efésios até o capítulo 6, versículo 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane Com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sou luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, Provando sempre o que é agradável ao Senhor. e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, Remindo o tempo,
porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para o apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Uma verdadeira aula, né, do apóstolo, passando por todas as esferas dos relacionamentos humanos, inclusive relacionamentos de trabalho, né, entre patrão e empregado, empregado e empregador, maridos, esposas,
filhos, relacionamento da igreja, onde cada irmão coopera com o outro e nos sujeitamos uns aos outros. E tudo isto com uma regra especial que rege todas essas esferas: o amor. É isso que o apóstolo chama aqui ao tema principal. Se nós nesta manhã vimos sobre a lei dada lá no Antigo Testamento e os seus 3 usos, os 3 usos da lei aplicados à nossa vida hoje, observamos que existe a lei de Cristo, ensinada pelos apóstolos e profetas no Novo Testamento, que se harmoniza perfeitamente com o Evangelho da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E eis aqui Paulo expondo esta lei para a igreja, tratando com a igreja para que esta fosse santa, temente e obediente a Deus, o Pai. Vamos louvar a Deus com o hino 18.